Eu quero começar dizendo para os irmãos que nós estamos lendo aqui Provérbio de Salomão, e o Provérbio de Salomão tem muitas instruções para a igreja. Provérbio de Salomão vai nos dizer que Salomão ele estava muito buscando os desejos carnais. Salomão ele estava muito buscando os desejos da tua vaidade. E ao decorrer do tempo, de tanto buscar as coisas debaixo do sol, Salomão ele descobriu que tudo quanto ele buscava era vaidade. Portanto ele diz: de vaidade, vaidade, tudo é vaidade. E ele começou a perceber que todas as coisas que ele estava buscando nessa terra eram coisas que era aflição da alma, eram as coisas inúteis, eram as coisas passageiras, eram coisas que, aleluia, não trazia glória para o reino de Deus e não trazia sabedoria para ele. E o que Salomão começou a fazer? Salomão começou a entender que ele teria que deixar de lado tudo aquilo que estava afligindo a tua alma. Olha para cá. Quantos no dia de hoje, de tanto buscar aquilo que não traz glória para Deus, está com a tua alma batida? Quantos que no dia de hoje, de tanto querer buscar, de tanto querer realizar, de tanto querer fazer, não estou falando que é pecado, mas todavia, quando a gente colocamos o que nós queremos acima do plano de Deus, é pecado. Quando você colocar o teu desejo acima da vontade de Deus, pecado. Colocou o dinheiro acima da vontade de Deus, pecado. É pecado ser rico? Não. Sabe o que é pecado? Colocar a grandeza do dinheiro acima do querer de Deus. Tem rico que vai herdar o reino do céu, tem pobre que não vai. Mas tem rico que não vai herdar, sabe por quê? Porque o teu coração está preso na vaidade, o teu coração está preso nos desejos desse mundo, o teu coração está preso em tudo aquilo que causa aflição para a tua alma. E aqui vai dizer: os ouvidos que escutam a repreensão da vida no meio dos sábios farão a sua morada. Em outras palavras vai dizer: aquele que aceita a correção, a repreensão, ele andará no meio do sábio. E outro, andando no meio do sábio, muito mais ele aprenderá. Será que Deus quer que nós sejamos sábios? Sim ou não? Sim, porque se a gente não somos sábios, como que teremos as instruções, o discernimento, a sabedoria para adentrar na porta celestial? Tem gente que ele não quer adquirir essa sabedoria. Para ele, para ela, é só sentar, bater palma, entrar e sair e está tudo certo. Mas eu vim aqui pregar para você que você, eu, nós temos que não se prender naquilo que é vaidade. O que é vaidade? As coisas passageiras. Nós temos que, aleluia, buscar para a nossa vida aquilo que vai nos trazer, aleluia, vai fazer com que a gente adquire sabedoria, sem que a gente venha afligir a nossa alma, sem que a gente venha afligir, aleluia, o nosso sentimento diante de Deus. Está uma moda aí de pessoa que não quer receber a repreensão. Escuta aqui, receber a repreensão é só para sábio. Quem escuta e recebe a repreensão é sábio. Sabe por quê? Porque até Deus todos os dias tem nos repreendido. Repreender uma coisa ruim? Não. É como se fosse chamar a nossa atenção. Ei, o caminho não é por aí, o caminho é por aqui. Aquilo que vai fazer você herdar a vida não é por aí, é por aqui. E aquele que sabe ouvir e receber, ele vai se tornando sábio. Sabe por quê? Porque ele está recebendo aquilo que vem da parte do Senhor. Glória a Deus. E o que acontece com a pessoa que não consegue receber a repreensão? Ela não consegue avançar diante dos olhos de Deus. A pessoa que ela não consegue receber a repreensão,
ela não avança no mundo espiritual. E uma pessoa que não avança no mundo espiritual é uma pessoa que está destinada a ouvir e a receber qualquer coisa que ouve. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Uma pessoa que não busca adquirir a sabedoria é uma pessoa que é levada como a folha seca. Aonde o vento bate, leva. E tudo que é entregue em nome de Deus, recebe. Olha para cá. O inimigo, ele não vai vir com conversinha fiada, que é lá de fora das trevas, para fazer com que você aceite. Sabe por quê? Porque aí você já vai saber que não é de Deus. Mas muitas das vezes ele vai usar o nome de Deus para tentar te enganar. Ele vai tentar usar o nome de Deus para enganar a tua casa, para enganar o teu casamento, para enganar os teus filhos, para enganar a sua estrutura psicológica diante dos olhos de Deus. É o que ele está fazendo hoje. Não tem nada a ver não. Deus, ele deixa assim. Pode sim viver no adultério, pode sim viver na mentira. Deus já pagou o preço. Deus já pagou o preço. Olha para cá. Será que Deus já pagou o preço para nós continuar no erro daquilo que Ele já pagou por nós? Será que Deus pagou um alto preço? E se nós continuar no erro, se nós continuar na falha, se nós continuar no pecado, se nós continuar na lascívia, se nós continuar no adultério, se nós continuar na porfia, na mentira, na peleja, na ira, nas dissensões, será que nós adentraremos naquele lugar que Ele tem preparado para nós? Será que nós adentraremos? Para entrar lá, irmãos, tem um custo. E quanto custa? Custa tudo. Ou é tudo ou é nada. A palavra do Senhor diz que assim sim, não. Passou disso, procedência maligna. Ou é ou não é. Com Deus não tem meio termo. Eu estou cansado de ver, aleluia, pessoas que dizem ser profeta, a igreja aplaudir, a igreja gritar, a igreja pular, mas quando olho para o contexto da mensagem, eu não vejo Deus, eu não vejo a teologia, eu não vejo, aleluia, o ensino dos preceitos de Deus. É o que? A multiplicação, é tomar posse, é Deus vai fazer, é Deus está desfazendo, é Deus está dando vitória para a igreja toda, é Deus... Olha, é tempo de a igreja se consertar diante dos olhos de Deus. É tempo de a igreja se preocupar como que é que está o teu espiritual diante dos olhos de Deus. É tempo da igreja perceber que nós estamos na última volta dessa corrida para soar o toque da última trombeta. E será que é a igreja toda que vai subir? Sim ou não? Não é? Infelizmente não. Sabe por quê? Porque nem todos estão preocupados em fazer aquilo que é do agrado diante dos olhos de Deus. Virou uma moda, irmãos, que Deus me aceita como eu é. Deus me aceita, Deus quer saber meu coração. Irmãos, se Deus me aceitasse do jeito que eu era, eu estava com duas 380 na cintura uma hora dessa e pregando aqui para vocês. Se Deus me aceitasse do jeito que eu sou, do jeito que eu era, porque eu não sou mais quem eu era, eu estaria com o bolso cheio de cocaína aqui pregando para você sentado nesse banco. Se Deus te aceitasse do jeito que você era, Ele te aceitava você com aquele cara que não é o teu marido. Se Deus te aceitasse do jeito que você é, se Deus quisesse, por acaso Deus é açougueiro para querer saber sobre o coração? Ele disse: se alguém quiser, se quiser, se não quer, pega o beco. Não quer, siga o caminho que você acha que é melhor. Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, negue a si mesmo, toma a tua cruz e siga-me. Sabe o que ele está dizendo com isso? Tome a tua cruz e siga-me. Ele está dizendo que o caminho não é fácil. Ele está
dizendo que o caminho não é da porta larga. Se estiver andando por ele, saia logo. Ele está dizendo que o caminho é estreito mesmo. Sabe por quê? Porque tudo vai passar. Vai ou não? Vai. Mas é aqui na terra? Não. É quando nós sair dela. É quando nós herdar aquele lugar que está preparado, que ele falou: ei, eu vou, mas não vou deixar vocês órfãos. Eu vou e vou deixar com vocês o Espírito Santo Consolador. Ele vos dará a diretriz e ele vos dará o caminho que vocês devem seguir para adentrar naquele lugar que eu vos preparei o lugar. Aí virou moda. Não, Deus me aceita do jeito. Não, a palavra dízimo vem do jeito que estás, mas do jeito que estás não pode permanecer. Aleluia. Podemos aceitar uma prostituta no culto aqui agora? Sim ou não? Sim. Mas se ela quiser congregar, ela pode ficar? Sim ou não? Sim. Mas do jeito que ela está, ela pode ficar vendendo o corpo? Se quiser, eu não sei se aqui tem boca de fumo aqui por perto, mas lá no Capão Redondo tem uma em cada esquina. O negócio é feio. Tem um monte, milhares, uma do lado da outra. Tem uma concorrência forte lá. Eu não sei, aqui deve ter, não tem? Todo lugar tem, né? Eita Jesus, é cheio, tem que pegar para evangelizar aqui. Eu tenho que entrar nas bocas lá e falar com dureza. Pode estar armado o que for, Deus me chamou para isso. Um dia eu também estive e outra. Essa obra não é para qualquer um. É para quem tem coragem, é para quem tem pulso firme. Aí virou a moda do que Deus me aceita do jeito que eu sou. Não. Se Deus aceitasse do jeito que nós éramos, nós não herdaríamos o reino de Deus. Porque lá não é bagunçado. Já dizia o hino de 422: no céu não entra pecado. Não entra de jeito nenhum. Não vai entrar lascívia, não vai entrar adultério, não vai entrar fornicação, não vai entrar mentira, não vai entrar adúltero, não vai entrar cheirador de cocaína, não vai entrar maconheiro, não vai entrar aleluia homicida, não vai entrar aleluia corrupto, não vai entrar depravado, não vai entrar promiscuidade, não vai entrar. Ou será que vai? Não vai. Não vai entrar, lá não vai ter fofoca, lá não vai ter mentira. Sabe aquela mentirinha? Ah, não dá nada, não é pequenininho. Dá sim. É pecado. Tem coisa que é pecado que a gente não está sabendo, que nós fazemos todo dia que nós não sabemos. Dá uma lida depois em Gálatas 5, a partir do verso 16. Vai estar uma lista grande de diversas coisas que vai falar lá. As obras da carne e o fruto do Espírito. Vai dizer que a glutonaria, quem pratica ela não é do céu. E o que é a glutonaria? É o excesso elevado do alimento. É a gula. Sabe a gula? Quem pratica, diz, e é o Novo Testamento. Porque quando a gente traz referência do Antigo, fala: não, mas é a lei Moisés que já passou, é Antigo. Mas e quando está no Novo, na Nova Aliança? E aí? Aí não tem onde escapar, né? A glutonaria, quem pratica ela, a Bíblia diz: os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Já pensou numa coisa dessa? Se a gula pode me levar para o inferno, porque quem não entra no céu vai entrar na onde? Vai entrar no purgatório? Não existe o purgatório. Não existe a alma ficar vagando. Quando o teu corpo cair no chão e ele foi encomendado para o caixão, seja de papelão, seja de madeira, seja do bom, do ruim, seja qual for, quando o teu corpo descer lá, a alma sai. A morte significa separação. É onde o corpo volta ao pó, porque do pó veio, ao pó retornará. A alma veio do pó, sim ou não? Não. O que veio do pó veio o corpo. A alma foi quando Deus em Gênesis soprou na narina de Adão e deu a ele o fôlego de vida que se virou a alma. Só que notamos que a alma não morre.
Quem sabia que a alma não morre? Porque ela vai receber um novo corpo, numa resistência, pela qual, aonde ela foi encaminhada, ela não irá perecer jamais, de eternidade em eternidade. O que perece é a matéria. Qual? O corpo. Caiu no pó, caiu na sepultura. O que acontece? Os bichos vêm comer, comem com a beleza da tua carne. Aí fica o osso, depois do osso vai também, né? Fica o osso, os dentes, que é os últimos a se desfazer. Mas chega uma hora que não vai sobrar nada. E a alma? Qual é o destino da nossa alma? Olha para cá. Um dia, falando com Deus na madrugada, eu perguntei para Deus: Deus, qual que é a sensibilidade da alma? E Ele me disse, Ele falou: põe a mão no fogo. Eu coloquei a mão no fogo assim. Quando eu estava aproximando do fogão, eu já vi que eu não ia aguentar, e queimou. Aí Ele falou para mim, eu falei: certo, eu pus a mão, e agora? Ele falou: tá vendo aí? Você aguentou pôr a mão no fogo? Eu falei: não. Ele falou: tá vendo aí? A alma é 10 vezes mais sensível do que o teu corpo. Não pegou? Meu Deus! Se o teu corpo dói por receber um disparo por arma de fogo, se o teu corpo dói por receber, aleluia, quando era criança, uma chibatada, num negócio de como que chama aquele negócio lá? Aquelas varas verdes lá, o cipó. Se o corpo dói, imagina a alma, que é 10 vezes mais sensível. Meu Deus! Em detalhe, ela não morre. A alma que desce lá, a cada 10 que desce, só uma sobe. Imagine a alma daquelas pessoas que descem lá. É por isso que é 24/48 tentando achar uma saída. É por isso que é 24/48 clamando por perdão, por socorro. Se você pudesse ver como que as almas ficam lá 24 horas. Socorro! Socorro! Tem alguém aí? Me tira daqui, tá queimando, tá doendo. 24/48 desse jeito. Em detalhe, vai de eternidade em eternidade para todo sempre. Olha para cá. Agora, segundo o contexto, se alguém chegar a você e te repreender, aceite. É normal Deus nos repreender. Sabe por quê? Nem sempre nós vamos estar andando no caminho direito. Nem sempre nós estamos 100% correto diante dos olhos de Deus. Saiba a receber, porque quem recebe se torna sábio. E se tornando sábio, anda no meio do sábio. E andando no meio do sábio, vai se tornar mais sábio ainda. Vai ter mais experiência para contar. Você vai ser o canal de bênção na vida daquela pessoa. Aquela pessoa que está andando toda depravada, toda corrupta. Você não vai falar: o sangue de Jesus, só Jesus. Não. Você vai abrir a tua boca e vai começar a dar coordenada. Você vai abrir a tua boca e vai começar, aleluia, a ensinar como que é o caminho, a ensinar como é os preceitos, a ensinar como é as ordenanças, a ensinar como é o juízo, a ensinar como é os mandamentos, a ensinar aquilo que agrada e aquilo que não agrada a Deus. Deus maravilhoso. Olha aí o verso 32. Olha comigo o verso 32. Sempre deixa a Bíblia aberta, irmãos, porque haverá, né, pastor? Haverá vezes que a gente tem que estar acompanhando, porque se não estiver batendo com o contexto, que mensagem que é essa? Será que é o Espírito Santo que está falando com a igreja? Tem que bater com o contexto. Virou uma moda de pregador pregar, lê um versículo, isola ele, aí começa a contar a história que Deus fez isso, que Deus fez aquilo, que Deus faz assim. E cadê o contexto da palavra de Deus? Cadê a palavra ministrada? Porque a palavra diz: a fé vem através de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Olha aí o 32. O que rejeita a correção menospreza a sua própria alma, mas o que escuta a repreensão adquire entendimento. Olha que maravilha a palavra do Senhor. É a mesma coisa de eu chegar para uma pessoa. Eu não perco tempo, irmãos, eu não sei vocês.
Mas quando Deus me revela que tem um casalzinho dentro da igreja que canta, que abre o culto e não são casados e dormem junto, aí Deus fala: ei, se levanta, põe na posição, vai, entrega. Ei, irmão, você pode orar por nós? É que nós estamos passando por muito vento, muita tribulação. Aí na hora Deus fala assim: ei, lança a pergunta: vocês são casados? Glória a Deus. Somos, mas no papel, no civil, não. Ei, tu não são casados. Outra, estão no pecado. Glória a Deus. O que nós devemos fazer? Você acha que ele é o homem da sua vida para viver até que a morte o separe? Você acha que ela é uma mulher virtuosa para seguir ao teu lado, seja no caminho, na abundância, na saúde ou na doença? Não tem certeza. Então separa. Por quê? Ou casa logo para ontem e sai do pecado, ou separa. Por quê? Porque ele já sabe quem está deitando com eles. Sabe quem é que está deitando naquele ninho ali? Sabe o ninho que tornou ali? O ninho do diabo. Talvez até o diabo que está tendo participação na relação íntima ali. Porque ele tem costume, irmãos. Ele tem costume de encarnar na pessoa para sentir prazeres que ele não pode sentir. Por quê? Porque ele é espírito. Aí ele encarna na pessoa para sentir os prazeres que um dia ele queria sentir e ele não pode. Aí eu já não perco tempo. Ou você já agir no casamento para amanhã, mas já sabendo que o casamento é um só. Tem que saber o que quer para o futuro. Não é bagunçar no oba-oba, que nem uma loja de roupa. Eu vou entrar lá, eu vou provar 10, e o que me servir eu fixo. Se os 10 que eu provar não der, eu vou provar mais 10 para ver se está em mim. Não. Tem igreja que é assim, irmãos. Sabia? Você sabia? Por que é assim? Porque nós estamos nos últimos dias. Já estamos caminhando para o fim. Estamos nos últimos dias, irmãos. Então você vai ver coisa ainda nessa terra. Você acha que já viu de tudo? Você acha mesmo que você pode ter visto muita coisa, mas vamos ver muitas coisas ainda. É quando olha para o altar, vê um monte de gente sem roupa, sem farda, sem fardo. Que negócio está acontecendo? Com a calça rasgadinha, calça coladinha. O que está acontecendo com a igreja do Senhor? Daqui um dia vai acontecer o que com os púlpitos do Senhor? Que é santo, que é agradável, que não pode ter pecado. Daqui um dia vai entrar nos púlpitos. Não estou falando dessa igreja e nem desse ministério, mas tem igreja que já não é um templo de Deus, é uma empresa, é um cabide de emprego. Pode ser tudo lá, menos o templo santo do Senhor. Sabe por quê? Porque estão pintando as igrejas de preto, as paredes de preto, luz neon, tipo de casa de prostituição. Que igreja que é essa? Você sabia que a igreja da parede branca simboliza, o branco simboliza paz, o branco simboliza pureza, alvo mais que a neve? Você sabia que a cor branca simboliza, como ele diz, aqueles que vão herdar são aqueles que estão com as suas vestes mais alva do que a neve? E o preto simboliza o quê? Não é igreja de Deus para adoração, trevas. E aquela luzinha, pisca-pisca, roxinha, vermelhinha, amarelinha, verde, azul. Estão achando que está na onde? O que está acontecendo com a casa de Deus? O que está acontecendo? Então nós vamos ver coisas. E nós temos que ir na palavra. A palavra diz: mas quem bate o martelo é Deus. Sim, é Ele que bate o martelo. É Ele o juiz que julga com justiça. É Ele o grande remidor. É Ele o grande resgatador. É Ele o descendente da mulher. É Ele o oráculo de Deus. É Ele a rocha ferida de Meribá. É Ele o profeta poderoso como Moisés. É Ele o menino de Nazaré. É Ele o profeta poderoso que veio para salvar. É Ele o juiz que julga com justiça. É Ele o perfeito, agradável. É Ele o caminho, a verdade, a vida. É Ele. É Ele. Mas o que está acontecendo com muitas igrejas? Será que Deus está lá?
Será que o Espírito Santo está lá? E detalhe, sabe por que o diabo está enganando muitas pessoas? Sabe? Porque ele também opera milagres, ele também opera cura, ele também faz prodígio. A Bíblia diz que ele se transfigura em um anjo de luz, e se possível, faz fogo cair do céu. E como discernir se é Deus ou não que está falando? E como discernir se é o Espírito Santo naquela igreja ou não? Buscando a Deus, aceitando a correção dentro da palavra, aceitando, aleluia, a repreensão, porque através dela você vai adquirir o quê? O entendimento. Através dela você vai adquirir sabedoria. Através dela você vai adquirir intimidade com o Espírito Santo de Deus. A igreja precisa disso, discernimento dos espíritos. Discernimento dos espíritos. Por quê? Porque nem todo espírito que fala em nome de Deus é Deus que enviou. E Deus me disse, e eu vi na prática, eu peguei na prática, Satanás tentando enganar muitas pessoas usando o nome de Deus. Pode sim, pode. Meu pastor falou que podia. Meu marido não deu conta, larguei ele e já estou conhecendo outro. Falei, o seu pastor te disse isso? Ela falou, sim. Falei, ó, quer escutar uma repreensão de um homem, um servo de Deus? Ela, eu quero. Sabe o que tu faz? Sai daquela igreja, porque lá não tem a operação do Espírito Santo de Deus. E outra, para de querer se amigar com esse cara que você está conhecendo. Não é de Deus. Nunca que Deus vai permitir uma família ser desfeita para unir outra. Ou será que vai? Será que Deus é capaz de destruir um casamento para selar outro? Procedência maligna. O Espírito Santo de Deus não está nesse meio. O Espírito Santo de Deus já diz o nome, Espírito Santo. E tudo que é santo é reto. E tudo que é reto é agradável aos olhos de Deus. Não tem caminho tortuoso, não tem falha, não tem sujeira. Ou será que tem? Tem ou não tem? Sim ou não? Até a criança ali já está sabendo. Até uma criança está entendendo o que eu estou dizendo. Mas tem igreja que Deus me usa, minha pessoa que é falha, minha pessoa que eu me considero o menor pregador desse mundo inteiro, o mais simples. Deus me usa. E quando Deus me usa para ser aquela palavra de correção, tem crente que faz assim, ó, eu não gosto de ser irmão. Deus poderoso. Sabe o que eu lembro disso? Eu lembro uma vez 3 legiões que tinha mais de 100 mil demônios, que eu estava expulsando em nome de Jesus pelo celular lá na Bahia, através de uma chamada de vídeo. O demônio falou a mesma coisa para mim: eu não gosto da tua cara, eu não gosto de você. Quem é que está operando naquela pessoa? O inimigo, ele não suporta ver um servo de Deus pregar aquilo que é preceito, que é juízo de Deus. O inimigo, ele não quer que você viva. Vai chegar pessoas que vão te falar: não, irmão, não precisa de tudo isso não. Já chegou alguém para você e falou isso? Que você não precisa ser assim. Ah, essa irmã é fanática, esse irmão é fanático, não precisa gritar, Deus não é surdo. Engraçado é que eles gritam para o demônio dele, não vai gritar para o nosso Jesus. Eles gritam para o Corinthians, eles gritam para o São Paulo. Nós não vamos gritar para aquele que veio para salvar a terra. Até parece que não vamos. Lógico que vamos, porque mais glorificado é o Senhor dos Senhores, é o Deus dos deuses, é o Rei dos reis. Ele é Pai, não padrasto. Quem está entendendo essa mensagem?
Ó, olha para cá. Quando você chegar num nível de santidade, que muitos vão sentir nojo até de olhar para você, que vai falar: nossa, irmã, ela está em outro patamar. Deus, que mistério. Esse irmão está em outro patamar. Ele não faz nada, ele não bebe, ele não fuma, ele não olha para as novinhas na rua, ele não acessa X vídeos, sites pornográficos, ele não faz nada disso. O que está acontecendo com esse irmão, com essa irmã? Vão dizer que você é fanática, vão dizer que você é fanático. Entenda? Fanatismo não é modismo, dogmatismo ou outras coisas. Santidade não é fanatismo, dogmatismo. Não. Santidade é renúncia, é apartar das coisas do mal, é a separação das coisas impuras, injustas e profanas, com base na doutrina teológica das Escrituras, e por meio da vida, e por meio de uma devoção aplicada na vida e no chamado de Deus. Isso é a santidade. Então vai ter gente que vai olhar para você e vai falar: não, não precisa de tudo isso aí não, irmão. Aquele pastor, ele está delirando. Olha ele lá, ele está fazendo coisa que não é de Deus. Ele já virou fanático, ele é religioso. Não, nós somos santos e consagrados, porque Deus nos chamou não para a impureza, mas para a santificação da nossa alma. Aleluia. Portanto, quando vier a repreensão, analise o contexto. Vai ler na Bíblia. Ah, o irmão falou que tal coisa não pode. Busque ler na Bíblia. Ah, o irmão falou que o que eu estou fazendo está errado. O excesso está elevado, é para me parar, não preciso tanto fazer. Vai ler na Bíblia. Procura ler na Bíblia. Ora a Deus em espírito, jejua por essa causa. Nunca toma decisão sem o discernimento, sem a direção do Espírito Santo de Deus. Quantos recebem essa palavra? Pode glorificar a Jesus.